Tá, obrigado. Nada. Olá, pessoal. Sou o professor Antônio Botão, de Recursos Materiais, e vamos ver um tópico agora super importante dentro dessa matéria, a curva ABC. A curva ABC, ou classificação ABC, ela identifica os produtos mais importantes do portfólio das empresas. Ela é também chamada curva de Pareto e consiste em verificar, em certo espaço de tempo, normalmente um ano, né, um período anual, em valor monetário ou em quantidade dos itens em estoque para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de importância, quer dizer, do mais importante para o menos importante. Então temos aqui, como a gente chama a curva ABC, a gente tem os itens das classes A, B e C. Então vamos lá, no sentido decrescente, de maior para menor importância. Os itens da classe A são os mais importantes e devem receber especial atenção da administração. Os itens da classe B são os itens intermediários, são mais importantes que os da classe C e menos importantes que os da classe A. E os itens da classe C são os itens menos importantes e por isso não necessitam de especial atenção da administração. Não quer dizer que eles fiquem largados lá, jogados no estoque. Não é isso. Vamos adiante. Aqui nós temos um exemplo de gráfico da curva ABC. A curva ABC ela facilita a organização do estoque, a tomada de decisões com relação a quais itens têm maior ou menor importância econômica. Então isso para a empresa é muito importante no sentido de que ela vai deliberar a respeito do que ela vai adquirir, a quantidade, né, e quando vai adquirir. Isso é muito importante para a gestão dos estoques. Então aqui a gente tem um gráfico da curva ABC. Aqui na horizontal a gente tem as porcentagens dos itens em estoque e aqui a porcentagem do valor desses itens em estoque. Repara o seguinte, os itens da classe A correspondem a 80% do valor do estoque. Mas em termos de quantidade, eles representam somente 20% dos itens em estoque. Então eles são os mais importantes por quê, professor? Porque vendem mais? Não necessariamente. São os itens mais importantes porque o valor desses itens que correspondem só a 20% dos estoques correspondem a 80% do valor total do estoque. Por isso que eles são mais importantes. São itens de pouca procura, porém itens caros. Então eu tenho que ter pouco deles porque naturalmente, por uma ordem, né, de oferta e de procura, a demanda não é tão grande para esses itens. Então, mas a importância econômica deles, que é isso que é a base da curva ABC, do gráfico da curva ABC, a importância econômica deles é grande, porque eles correspondem a 80%, um grande montante do valor do meu estoque. Os itens da classe B, o A corresponde a 20%. O A com o B somam 50%. Então, os itens da minha classe B correspondem a 30% dos itens em estoque. O A ocupa 80%, mas em termos de valor, mas junto com o B ocupa 95%. Então, na verdade, o B corresponde a 15% do valor do meu estoque. Então, a demanda já é um pouco maior para esses itens, tanto é que eu tenho uma maior quantidade, porque o preço é um pouco mais razoável. E os itens da classe C, já que A e B correspondem a 50% do meu estoque e C completa o 100%, os itens da classe C correspondem a 50% em termos de quantidade de itens do meu estoque. Porém, A e B correspondem a 95%. Para 100, 5%. Então, os itens da classe C correspondem a 5% do valor do meu estoque. São os itens de menor importância econômica
dentro do meu estoque. Daí, por eles serem menos importantes, não receberem tanta atenção da administração com relação a eles. Não quer dizer que eles não tenham atenção nenhuma, que fiquem lá largados. Agora, por que essa relação entre A e C? O A, por ser mais caro, recebe uma atenção maior porque um dano, uma perda, implica num custo maior para a reposição desse item em estoque. Por isso que a administração fica de olho, fica lá ligada para evitar determinado tipo de situação desagradável. Agora, o da classe C corresponde a 5% do valor do meu estoque, 50% em termos de volume, então é baratinho. Então, perder 1 ou 2 não vai levar a empresa à falência. Ele é de fácil reposição e de baixo custo. Então, a empresa não dá muita atenção para o item da classe C. Né? Não quer dizer que larga ele lá sem cuidar, não é isso. Mas a importância dada é menor por conta dessas variações desses números aqui apresentados. Seguindo, a classificação ABC, né, dentro dela, vale destacar que essas porcentagens citadas no gráfico anterior não são fixas. Então, às vezes, vocês podem esbarrar com classe A com 70, 60 e por aí vai. Vai de cada autor, de cada consideração a respeito sobre a questão. O que elas refletem é um valor aproximado do que a experiência, a realidade, né, de mercado mostra. Por isso que vai variar. Não é sempre 80, 95, 100 em termos de valor e 20, 50 e 100 em termos de quantidade. Não é sempre, não é fixo, como a gente viu no primeiro gráfico, né? O mais importante a considerar a partir dessas informações é que a classe A é a mais importante e a classe C é a menos importante. A B está num patamar intermediário, como a gente já pôde observar. Então, as questões de concurso não costumam exigir a construção do gráfico de uma curva ABC, porque dá muito trabalho, né? Mas é importante saber como ele é construído, porque para o concurso você tem que saber interpretar o gráfico. Então vamos lá. Inicialmente a gente considera os dados que possam aparecer em uma tabela. O consumo em unidades por ano e o custo, o preço por unidade. Então a gente tem aqui uma tabela 1, que vai refletir o seguinte. Aqui a tabela 1, eu tenho o item, o código do meu item aqui, numérico, o consumo durante um ano desse item e o valor unitário desse item. Vamos lá. E aqui a gente tem, para todos, né, o consumo e o valor unitário. O que a gente vai fazer? Primeiro passo, calcular o custo total. Então, o que a gente faz? Multiplica-se o consumo em um ano pelo custo unitário. E isso vai resultar numa tabela 2. Aqui. Então, aqui a gente tem os itens, a quantidade gasta em um ano, consumida em um ano, vezes o preço unitário. Então, o 1010 consumiu 450 unidades, a um preço de R$ 2,35 a unidade. Então, eu tenho aqui R$ 1.057,50. O 1020 consumiu 23.590 unidades a 45 centavos. Então, consumiu 10.615,50. E por aí vai. Então, eu calculo o custo total de todos os itens do meu estoque. Qual é o passo seguinte? Segundo passo, a gente vai ordenar os itens por ordem decrescente, do maior para o menor, de valor consumido. Aí vai resultar numa tabela 3. Essa tabela vai mostrar o código dos itens e de forma decrescente. Somando
todo esse valor consumido em um ano, eu chego a 107.982. Isso é 100% do valor de movimentação do meu estoque. Então, em um ano, o meu estoque movimenta R$ 107.982,25. Então, onde é que isso vai parar? No terceiro passo. Eu vou calcular os percentuais de cada um dos itens em relação ao total. O que eu faço? Divido o valor consumido de cada item pelo valor total do estoque, 107 mil e alguma coisa, né? Então vai se considerar uma ordem decrescente também de valores, de percentuais, perdão, para de valores que a gente vai calcular o percentual e aí vai determinar o que é A, o que é B, o que é C. Para o autor aqui, ele considerou o A, o 2035, o 1030 e o 1020. São produtos que nem tanto pelo valor unitário de cada produto, mas pelo número de itens que movimentou no estoque, representou um percentual muito alto em relação ao total do que o estoque movimentou em um ano. Então, corresponderam a 60% do valor do estoque. O 2050, 6070, 2015 e 3055 já corresponderam a mais ou menos 25%. Então, já se insere na classe B. E os restantes, que são vários outros, correspondem a mais ou menos 15% do valor do estoque, são os itens da classe C. Então, isso aí vai gerar essa tabela. Então, ó, 2035, 1030 e 1020, independentemente do valor unitário de cada um, mas em cima do valor consumido, quanto eles representaram de movimentação no meu estoque, vão ser os itens da classe A. Os da classe B são 2050, 6070 até 355. Então, ó, da classe B até aqui. Aí vai dar 60%, com 84 aqui vai dar mais ou menos 25% dos itens. Aqui é 60%. E aqui os demais, de 84 a 99, mais ou menos 15%, são os itens da classe C. Então, entendam, importância econômica de um item não quer dizer que o item seja o mais caro, e sim quanto em termos de unidade vezes o preço unitário, que não precisa ser o mais alto, ele movimenta em relação ao total do meu estoque em um ano. Isso é que a gente considera para montar um item A, B ou C. Um gráfico A, B ou C. ABC, perdão. Vamos adiante. Então, implica nesse gráfico aqui. Ok? Então, esse é o resultado do gráfico final ABC, considerando-se consumo total em um ano de cada item vezes o preço unitário. Então, o objetivo da curva ABC é auxiliar a administração no planejamento, por meio do conhecimento da importância de cada item dentro da empresa. O que comprar, quando comprar, em que quantidade comprar. Então, o propósito é manter a maior quantidade no estoque possível dos itens da classe C. Isso é fato. Classe C sempre vai ter, em termos quantitativos, né, vai ter o maior número de itens. Isso é fato, não tem o que se questionar. Daí, a importância econômica é quase praticamente irrelevante dentro do que se movimenta dentro do estoque em relação aos itens da classe A. E, mais uma vez, a concentração de esforço dirigido à classe A não significa, não representa que os itens da classe C não têm atenção nenhuma. Tem, mas não é como os itens da classe A, porque os da classe A são carros-chefe, são os que movimentam grande montante financeiro de um estoque num determinado período, normalmente em um ano. Resumindo,
A análise ABC deve dar resposta à empresa sobre a dificuldade de controle dos itens em estoque e o impacto desses itens sobre os seus custos e a sua rentabilidade, né, seu lucro. Então, apesar da análise ABC ser costumeiramente realizada com base no valor do custo de consumo anual, é apenas um dos quesitos que a gente tem para classificação dos itens nesse sentido, mas há outros. Custo unitário, cuidados com armazenamento para um item, custos de falta de material, mudanças de engenharia em termos de projeto, mas o mais comum de aparecer mesmo é a curva ABC ou classificação ABC. O mais famoso aí em concurso. Com isso, terminamos mais um tópico sobre administração de recursos materiais, falando da curva ABC. Até um próximo encontro, pessoal. Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão, de Recursos Materiais, e vamos abordar um tópico importante dentro dessa matéria. O tópico é compras. Vamos aos slides. Compras implicam em resultados satisfatórios. Tem que desencadear resultados satisfatórios para a empresa. E o que a gente observa nas compras? O fator preponderante, os preços. O mercado é regulado por mecanismos de competição, oferta, procura. Então, essa regulação do mercado por competição, oferta e procura vai impactar nos preços que vão influir nas compras. Compra tem o objetivo de minimizar gastos, ou seja, provocar resultados financeiros positivos, um faturamento razoável, com poucas despesas. E isso implica em lucros altos. É o que a gente verifica numa filosofia chamada just in time. Depois a gente detalha isso. Então, o fato do preço ser regulado por um mercado, isso influenciar na compra e a compra ter que minimizar gastos, não quer dizer que minimizar gastos é comprar o mais barato. Não é isso. Já falamos anteriormente que a questão da relação custo-benefício, a questão não do menor, mas o melhor preço para a empresa é o que pesa na hora de fazer compras. E o ator principal aqui desse processo é o comprador. O comprador tem que priorizar a organização, os seus objetivos, mas também sem prejudicar fornecedores. Como a gente falou também anteriormente, a relação de comprador-fornecedor tem que ser amigável, tem que ser uma via de mão dupla, tem que ficar bom para os dois, tanto para quem compra quanto para quem está vendendo, né? Quanto quem fornece. Então não é a questão de priorizar a empresa a todo custo e prejudicar o fornecedor. Não é assim, é uma relação de parceria. O setor de compras é o que é responsável por receber os pedidos de reposição de material e filtra o que deve ser adquirido em determinado momento. Por que filtra? Porque ele não vai sair comprando tudo de uma vez, numa tacada só. Ele vai escolher as prioridades do que deve ser comprado. A quantidade ele vai comprar, mas ele vai escolher o que deve ser comprado em que momento, para ir repondo o estoque aos poucos conforme a necessidade. Porque senão ele gasta todo o capital de giro e aí quando surge uma nova necessidade, a empresa está descapitalizada, isso gera uma série de problemas. Então o setor de compras tem que ponderar a respeito disso. E a gente tem 5 fases do ciclo de compras. A primeira é a análise da ordem de compras, a chamada OC. É quando o comprador vai exercitar o seu poder, né? O poder de decisão do que comprar e de quem comprar, quando comprar. Ele vai repor o estoque todo, mas tem as etapas, tudo metodicamente
pré-estabelecido. Depois que ele analisa a OC, vai haver uma pesquisa e seleção de fornecedores. Ou seja, vou ver que fornecedores me oferecem condição de preço, prazo de entrega também, até de pagamento e armazenagem do meu produto. Depois que ele pesquisa e seleciona os fornecedores, aí ele vai negociar. É a questão da parceria, a satisfação mútua. Na negociação ele está comprando já. A compra, né, vai se dar propriamente falando aqui. Aí ele comprou. E ele tem que fazer o acompanhamento do pedido. Ele não vai ficar lá sentadinho na cadeira dele esperando o item chegar. Ele tem que acompanhar, ver aonde está, se está com algum problema, se está dentro do prazo, se vai chegar no prazo. Porque todo o processo produtivo está dependendo desse ciclo de compras, da compra chegar no dia, ser disponibilizada para ser depois redirecionada para quem de interesse. Então ele vai acompanhar esse pedido e tem que estar preparado para eventuais, vamos dizer assim, situações que podem atrasar a entrega do produto ou o produto chegar não na qualidade esperada, uma série de coisas. E esse acompanhamento do pedido, cuidado, eles chamam de follow-up. Essa área de administração de materiais, ela gosta de usar muitos termos em inglês, então cuidado com isso. Então ele está preparado, como eu falei, para possíveis atrasos ou essas situações. Aí a compra chegou. Ele vai fazer o controle do recebimento do material comprado, ou seja, vai verificar a quantidade e a qualidade do produto. Então ele vai verificar se chegou no prazo, vai verificar se chegou na quantidade certa, na qualidade que ele esperava, se não tem nada avariado. Existe uma outra etapa que estaria aqui dentro, tá? Que uns não consideram uma fase, mas é um procedimento que está dentro desse controle e recebimento do material, que é o seguinte, que é aprovação da nota fiscal para pagamento. Então, quando ele verifica que o produto chegou na quantidade que ele quis, na qualidade desejada, não tem nada variado, está tudo certinho, ele aprova a fatura para pagamento. Aí o setor de contas, não de compras, mas de contas a pagar, se for o caso, normalmente é assim, tem setor de compra que faz o pagamento, tem empresa que tem setor de pagamento, então depende muito da empresa. Então depois que ele faz o controle do recebimento do material, subsequentemente, não vamos considerar uma sexta etapa, mas uma etapa importante aqui dentro incluída, é a aprovação da fatura para pagamento do fornecedor. Porque se tem alguma inconsistência na hora que ele está verificando a qualidade e a quantidade do produto, ele não vai aprovar a fatura para pagamento, ele vai fazer o acerto que ele tiver que fazer com a empresa até sanar esse problema, né, o problema eventual ser corrigido, e aí depois é que ele vai aprovar a fatura para pagamento. Então fiquem ligados nisso, porque pode ser alguma pegadinha de concurso para vocês. Há duas modalidades de compras, né, que regem esse setor. A compra centralizada e a descentralizada. O que é a compra centralizada? É concentrada em um único órgão, né? Ou seja, eu tenho um setor de compras só, geral. E tenho como vantagens, minimiza duplicidades, né? Mas implica num maior custo de pedido, né? Claro, eu estou comprando para todo mundo. E perda de economia em escala. E maior controle. Então é um setor só que compra. Então minimiza duplicidades. Se eu tiver vários setores que fazem compras
separadamente, vários setores podem até precisar do mesmo item, e às vezes você tem no mesmo estoque itens comprados por setores diferentes, de marcas diferentes, qualidades, preços diferentes. Então, e isso impacta de alguma forma no processo. Agora, a compra centralizada é preterida se houverem unidades regionais, ou seja, se eu tiver regional, cada regional vai fazer a sua própria compra. A matriz não vai comprar para depois distribuir para as outras. Isso é muito dispendioso para a empresa. E a compra descentralizada? É quando ela é feita com mais... A instituição trabalha com mais de um fornecedor, a independência entre os setores ou as filiais da mesma organização de fazer as suas compras. Então isso traz maior agilidade às demandas dos clientes internos, quer dizer, cada setor faz a sua própria compra. Então isso dá maior agilidade. Agora, quem usa isso? Correios e instituições militares. Então essas são as duas modalidades de compra, centralizada e descentralizada. A partir daí também a gente tem outras subdivisões. Outras modalidades de compras a partir da centralizada e descentralizada. A gente tem aqui, de acordo com o item comprado. A gente tem compras para investimento e compras para consumo. O que é compra para investimento? É a aquisição de bens patrimoniais, equipamentos, instalações, que irão compor o que a gente chama ativo imobilizado da empresa. Compras para consumo é a aquisição de matérias-primas e produtos intermediários, quer dizer, são materiais produtivos envolvidos no processo produtivo da empresa, ou materiais auxiliares, não estão envolvidos no processo produtivo, são materiais improdutivos, coadjuvantes no processo, mas não essenciais para o processo de produção. Agora, a compra de acordo com o local de origem do fornecedor. A gente tem compra local e compra por importação. Compra local, o fornecedor é do mesmo país do comprador. Caso aqui Brasil. Não estamos considerando os estados, estou considerando aí o país. E compras por importação. Comprador e fornecedor são de países distintos. Você está importando, né, o material. Nesse caso, há uma maior exigência burocrática. Compras de acordo com a formalização das compras. A gente tem compras formais e informais. As formais são compras que exigem documentos que comprovem a instrução do processo de compra. Então, compra formal é quando você tem um orçamento, um edital, nota fiscal, contrato. Você tem um documento que formaliza aquele processo de compra. E compra informal são compras de pequenos valores que dispensam maiores trâmites burocráticos. Normalmente, pequenos valores para materiais de consumo, né, mais imediato. No setor público, atenção para essa observação, a exigência de menor formalidade nas compras por suprimento de fundos. São esses materiaizinhos de consumo, coisa corriqueira, material de escritório, de limpeza, que dispensa uma maior formalidade. No entanto, não há que se falar em informalidade em órgãos públicos. A compra no órgão público, a gente vai ver posteriormente, ela é essencialmente formal. Não há que se falar em formalidade. Existe, mas a regra no setor público é a formalidade. A gente vai ver isso mais adiante. Compras de acordo com a necessidade de entrega do item. A gente tem compras antecipadas, compras parceladas e no outro slide a gente vai ver que tem compras emergenciais. As compras antecipadas são aquelas que antecedem a necessidade efetiva de consumo dos itens de estoque, mas essas compras carecem de planejamento prévio do gestor de estoque. Ele sabe que em determinado momento vai ter aquela necessidade, mas ele tem que ponderar muito
a partir de que momento ele vai comprar, em que quantidade ele vai comprar, para poder acertar na hora que a demanda ocorrer e ele já ter o item em estoque. Como eu já falei anteriormente, não é legal você sair comprando e abarrotar o seu estoque de itens. Isso não é sinônimo de boa gestão de materiais e de estoques. Compras parceladas ou contratadas são compras formalizadas por meio de contratos que prevêem uma entrega dos itens parceladamente. Então você já compra aquela quantidade de itens, vamos dizer, para um ano, mas você fraciona as entregas durante o ano, recebendo mais ou menos itens, dependendo da sua necessidade de mercado na época que acontecer. Vamos adiante. Além, então, das compras antecipadas ou parceladas, como eu falei, a gente tem as compras emergenciais, que são compras urgentes originadas de uma necessidade não prevista. Isso aqui todo gestor de estoques, seja no setor público ou no privado, tem que evitar, porque elas são lesivas, né, à empresa, porque a partir dessa necessidade emergencial, isso reduz o poder de negociação com o fornecedor. Você vai pagar o preço que ele pedir, porque você está na mão dele e você está precisando do produto para ontem. Então, a gente tem que evitar fazer compras emergenciais, porque isso também não está no nosso planejamento, mexe com partes do orçamento que você não contava, mexe com capital de giro e são lesivas à empresa. Compras de acordo com o ineditismo ou a recorrência da compra. A gente tem a compra nova, a recompra direta e a recompra modificada. A compra nova é uma compra inédita, não realizada anteriormente pela organização. É um produto novo que a empresa nunca comprou. E com isso, quanto maior o custo ou o risco e menor as informações que você tem a respeito do produto para comprar ele de uma forma inédita, o tempo inerente à tomada de decisão para você fazer essa compra é maior. Você não conhece o produto, não conhece o fornecedor, você precisa comprar, mas você precisa conhecer o fornecedor, o produto, estudar o mercado. Então você demora mais a realizar esse processo, no caso aqui, para uma compra inédita. A recompra direta são compras rotineiras, normalmente já realizadas pela instituição. Então você já conhece todas as variáveis envolvidas aí nesse processo. Quem é o fornecedor, quanto é que ele cobra, se ele entrega direito, qual é o produto, o que o produto faz, se ele é bom, se não é. Então é uma coisa que você compra recorrentemente para a sua empresa, por isso que é uma recompra direta. E a recompra modificada também é uma compra rotineira, mas que sofrem alterações nas especificações, nos termos das compras, vamos dizer, alguma outra variável, no fornecedor, no preço. É aquele mesmo produto que você está acostumado a comprar na recompra direta. Mas se algum dos fatores, composição do produto, preço, fornecedor, muda, isso já implica, você já vai ter que ponderar mais um pouco com relação a essa compra, mas você vai realizá-la. Mas quando algum fator, como eu falei, ele muda, o fornecedor, o preço, o prazo de entrega, a composição do produto, que é o mesmo que você sempre compra, a gente chama isso de recompra modificada. Vamos agora passar para compras no setor público. Quando a gente fala em compra no setor público, a gente fala em licitação e edital de licitação. Então, só para inserir vocês aqui nesse contexto, vamos ver o conceito de licitação dado pelo TCU. É o procedimento administrativo formal. Lembra que eu falei que não há que se falar em formalidade no setor público? Então, tudo é formal no público. Em que a administração pública convoca mediante condições estabelecidas em ato próprio, edital ou convite, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. Então, licitação é o procedimento para você adquirir bens e serviços. Então,
licitação é um procedimento administrativo no sentido de que implica numa sucessão de atos administrativos para embasar o ato final da administração pública. Qual é o ato final da administração pública? Aquisição de bem ou serviço. E é um procedimento administrativo formal porque ele dá relevância de procedimentos que culminam com o dispêndio de recursos públicos. Então, quer dizer, é formal porque você gera documentos para concluir esse ato, porque você precisa justificar por meio de documentos o que você vai usar do dinheiro público, onde, com quem, para quê. Então tudo é formalizado, é um procedimento, voltando, administrativo, porque implica numa sucessão de atos que vão embasar o ato final da administração pública, que é adquirir um produto ou um serviço. E é um procedimento administrativo formal porque exigem documentos que comprovem a necessidade e a instrução desse processo de compra, justamente porque vai haver dispêndio de dinheiro público nesse ato. Então precisa ser muito bem sustentado administrativamente no sentido documental também. Aqui, nós vamos observar as modalidades de licitação, de acordo com a Lei 8666 de 93. Nós temos concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Ah, professor, mas e o pregão que todo mundo fala? O pregão também é uma modalidade de licitação. Mas, se eu não me engano, ele tem uma lei específica, 10.520. Então, cuidado. Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Mas, professor, os que estão na Lei 8666, veja o que a questão está pedindo para vocês. Se for de acordo com a Lei 8666, são modalidades de licitação. Pode aparecer todas essas aqui. Não pode aparecer pregão. Porque pregão, mais uma vez, apesar de ser uma modalidade de licitação, ele não consta da Lei 8666 porque ele tem uma lei específica. Muito cuidado com isso, porque isso aí faz vários candidatos errarem na hora da prova. Ok? Uma coisa é modalidade de licitação e modalidade de licitação constante da Lei 8666. Cuidado. Aqui a gente tem uma observação que diz que nos casos que couber convite, a administração pública pode usar tomada de preços. E em qualquer caso, ou seja, no caso que implica convite, tomada de preços, ela pode usar a concorrência, que absorve todas as outras duas situações, e vamos ver por que agora. Aqui nós temos uma tabela que diz, a definição, que dá a definição das modalidades de licitação e as suas características. Vamos lá. A primeira que a gente vai observar é o convite. Convite é uma modalidade realizada entre interessados do ramo, que trata o objeto da licitação. Atenção, cadastrados ou não na instituição. Para convidar, ele não precisa necessariamente ser cadastrado na minha instituição. Então, eles são escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela administração. Então, a administração pública vai ao fornecedor daquele produto ou daquele serviço para convidá-lo. Tem que ser número mínimo de 3 e eles não precisam estar necessariamente cadastrados na instituição para participar da modalidade convite. Aqui tem uma faixa de estimativa de valores para obras e serviços de engenharia e compras e outros serviços. Professor, por que isso é separado?
Porque obras e serviços de engenharia são chamados serviços especializados, customizados, exigem um alto grau de especialização para sua execução. Então, eles têm uma consideração separada em termos de valores no processo licitatório. Ao contrário de compras, né, de outros serviços, outros bens, são bens ou produtos ou serviços que não são customizados, não exigem um alto grau de especialização para serem executados ou concluídos. Então a gente tem outra faixa de valor para discriminar esse outro tipo de serviço, né? A gente chama bens e serviços comuns, né? Porque não exigem um alto grau de customização nem de especialização técnica para serem executados, ao contrário dos serviços de engenharia e das obras. Então vamos lá, no convite, obras e serviços de engenharia eu posso fazer até R$150 mil, valores até R$150 mil, e bens e serviços comuns até R$80 mil. Eu posso fazer isso para convite. A tomada de preços. Atenção, porque a tomada de preço é muito parecida com a concorrência, então tem uma sutileza aí que pode pegar vocês na hora da prova. É uma modalidade de licitação. Os interessados têm que estar devidamente cadastrados ou atenderem às exigências exigidas no cadastramento. Atenção, quando falar em até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, claro. Quando se falar em licitação, devidamente cadastrados e atender as necessidades exigidas até o cadastramento em até 3 dias antes da data do recebimento das propostas, isso é tomada de preço. Cuidado com essas sutilezas. Então, a tomada de preços eu posso usar para obras e serviços de engenharia até R$1,5 milhão e compras, né, de bens e serviços comuns até R$650 mil. Por isso que quando cabe convite, eu posso usar a tomada de preço. Se eu não quiser convidar, eu quero que o fornecedor venha até a mim, em vez de eu convidar, eu faço tomada de preço, porque ele absorve os valores do convite. Por isso que eu posso usar a tomada de preço. A concorrência é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados, que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. É quase igual à tomada de preço, só que não fala em entrega em atendimento em até 3 dias antes do recebimento das propostas. Então, cuidado, que é muito parecidinho. E a concorrência pode ser usada tanto na compra ou na alienação de bens imóveis. Comprar ou alienar bens imóveis. Aí eu vou fazer a concorrência. Por exemplo, alienação ou compra de bens imóveis, eu não posso usar a tomada de preço, por mais que esteja dentro de algum valor aqui na tabela. Então, para isso eu só uso concorrência. Então, a concorrência é para até valores acima de R$1,5 milhão para obras de engenharia e para bens e serviços comuns até valores acima de R$650 mil. Então, o que é até valores acima? Até valores acima é tanto o acima desse valor quanto abaixo. Se fosse só valores acima de R$1,5 milhão, eu não podia usar concorrência quando coubesse convite ou tomada de preço. Como é para até valores acima, é tanto que está abaixo de R$1,5 milhão, e aí por isso que eu posso usar concorrência quando couber convite e tomada de preço, como também valores acima de R$1,5 milhão. Então, cuidado com isso. Ok? Vamos adiante. O concurso e leilão, que são outras modalidades de licitação, eles não servem para aquisição de um bem ou para contratação de um serviço, porque eu não estou comprando nada, né? Eles não se aplicam ao contexto das compras governamentais. O concurso não é o concurso público que a gente faz, é outro tipo de concurso. Concurso eu não estou comprando nada, né? Eu não estou adquirindo nada, eu estou fazendo
competição que implica numa premiação. Ah, quem fizer o melhor desenho do fulaninho vai ganhar um jantar lá no Palácio do Planalto. É uma competição que vai implicar num prêmio, vai ter um vencedor e tal, mas não estou adquirindo nada, não estou adquirindo bem nem serviço, eu estou estimulando uma competição, isso é um concurso. E o leilão? Claro, o leilão não se aplica às compras governamentais, porque leilão não compra, leilão trata de venda. Por isso que eles não estão no contexto das compras governamentais. O pregão, como eu falei, tá em outro tipo de licitação, mas não está na Lei 8666. Não possui restrição quanto ao valor de contratação, então isso já facilita o procedimento, né? Falamos aqui em objeto de licitação. O que é o objeto de licitação? É o material, a prestação do serviço, né? Obra, locação e alienação. Alienar não é comprar nem, diga-se de passagem, nem contratar. É você arrendar por um tempo, depois devolve. Você não está adquirindo bem, você está pagando para usar, mas não está comprando. Seguindo, alguns termos que também ajudam vocês na hora da prova. Homologado, quer dizer, foi validado. O processo licitatório foi homologado. Então, conferido todos os trâmites, os documentos, está tudo certinho, então vão homologar. Então, quer dizer, vão validar. Agora, atenção com isso. Adjudicado ou adjudicação. O que é isso? É a garantia do vencedor da licitação da efetivação da transação. Então, se você fala em adjudicado, né, ou adjudicação, adjudiciação, você vai dizer que o cara ganhou a licitação e vai ter o contrato celebrado. Ganhou e vai levar. Agora, muito cuidado com essa daqui. Se você disser que a adjudicação, a adjudicação é compulsória, tudo que é compulsório é condicionado, né? Compulsoriamente é uma condição que você atinge ou precisa realizar para ter aquilo. Então, a adjudicação compulsória, né, é condicionada. Ela é o seguinte: obriga a administração a dar garantia ao legítimo vencedor. Não pode abrir nova licitação, mas não implica na realização, na celebração do contrato. Então é o seguinte, vou até anotar aqui, não obriga celebrar o contrato. Celebrar contrato. Então a situação é a seguinte, na adjudicação, se ela não for compulsória, o cara ganhou, vai levar, vai realizar o contrato, vai assinar o contrato, vai vender o seu produto ou fazer o seu serviço. Beleza. Na adjudicação compulsória, é o seguinte, ó, você ganhou, você é o vencedor legítimo, vai ter lá, exemplo, 2 anos de validade é essa licitação. Então, durante esse tempo, se eu precisar de você, eu te chamo. Mas eu posso não precisar. Mas se eu precisar de você, eu estou obrigado a te contratar, a fazer o contrato, só se eu precisar nesse tempo. E eu não posso abrir outra licitação. Agora, prescrever o prazo da licitação, ele não chamou em hipótese nenhuma o vencedor e prescreveu a licitação, ele pode fazer um novo contrato e ter um outro vencedor, e contratar, no caso, o serviço, se for necessário, de outro fornecedor. Agora, durante a vigência desse edital, você ganhou, mas pode não levar, ele só vai te chamar se precisar. Isso é adjudicação compulsória. Então, cuidado com isso, porque isso confunde também, pode ser uma pegadinha aí de questão de prova. A adjudicação, ganhou, vai levar, vai celebrar o contrato. A adjudicação compulsória, ganhou, é o vencedor, ok, é reconhecido pela administração pública, ela não pode abrir um novo
ela não pode abrir um novo edital de licitação durante a vigência daquele edital, mas ela só vai te chamar para vender o seu produto ou prestar o seu serviço se ela precisar. É o ganha, mas pode não levar. E a questão aqui da carta de exclusividade. Carta de exclusividade é quando o fabricante fornece peças para os seus produtos. Quer dizer, carta de exclusividade é aquela que você está adquirindo um bem ou um produto, um produto, e você precisa fazer manutenção dele. Você só pode comprar peças autorizada daquele produto. Então isso se chama carta de exclusividade. Só ele pode fornecer peças para o produto que ele te vendeu. Né? Você é administração pública. Vamos lá. Outros termos aqui, outras situações bem características do processo licitatório que vale aqui as dicas. Inexigibilidade da licitação, quer dizer, quando eu não tenho, não é que eu não preciso, quando eu não tenho como, não existe possibilidade de eu fazer licitação. É quando a competição é inviável. Que caso é esse, professor? Quando eu só tenho um fornecedor para aquele produto ou um prestador de serviço para aquela situação. Então, não existe licitação nesse caso. Então, vou contratar direto esse prestador ou esse fornecedor. Não tem como ter competição. Agora, a dispensa. Dispensa, a competição é viável, mas não é necessária. Eu posso fazer a licitação, mas eu não preciso. Então, para que eu vou ter trabalho? Né? E isso, a dispensa, é para bens e serviços comuns até R$8.000. Eu não preciso fazer um processo licitatório para gastar com bens e serviços sendo o valor até R$8.000. Eu posso até fazer, competir, pegar o melhor de 3 ali e ver quem é que me fornece o melhor produto ou serviço dentro desses R$8.000. Mas eu não preciso fazer. Se eu não quiser, eu vou e contrato direto a pessoa que me fornece esse bem ou me presta esse serviço para gastar até R$8.000. E como eu já expliquei, o que a gente chama de bens e serviços comuns? São materiais de consumo, serviços que não exigem alto grau de especialização ou de customização. E para isso, utiliza-se muito pregão hoje em dia. De preferência o eletrônico. Ah, por quê, professor? Porque pregão, não tem restrição de valor para o pregão. Tá? E pregão, atenção, é para bens e serviços comuns. Não existe pregão para obras e serviços de engenharia. Então, dica, pregão. Não existe restrição de valor para você usar no pregão. Ponto 1. Ponto 2. É só para bens e serviços comuns. Não se aplica a obras e serviços de engenharia porque eles são customizados, muito especializados. E 3. Por que se prefere o pregão e o eletrônico de preferência? Por causa da chamada transparência administrativa, da democratização da participação de várias empresas e da transparência de você poder consultar isso em meio eletrônico, está tudo disponível na internet para você verificar onde a administração pública está investindo o seu dinheiro. É por isso que se adota bastante o pregão eletrônico hoje em dia. E aí, como eu expliquei, bens e serviços comuns, bens e serviços não comuns, são aqueles detalhados, minuciosos, com procedimentos muito específicos, muito capciosos para serem executados. Aqui vamos ver a parte do instrumento convocatório para o processo de licitação. A gente tem a carta convite, que é, logicamente, para a modalidade de convite. Atenção, que ela não necessita de publicação em jornais e em diário oficial. Ela só é afixada no órgão. Só num quadro de aviso na entrada do órgão, essa é a única exigência. Não precisa ser publicada em diário oficial, em jornais de grande circulação. Agora, o edital é para as demais modalidades
de licitação. A tomada de preço, a concorrência, o concurso, o leilão, inclusive o pregão. Então, isso tem que ser publicado em diário oficial e em jornais de grande circulação. A questão da impugnação do processo licitatório. A administração, ela é obrigada a cumprir o que está ali no edital, tanto ela quanto o licitante. Mas ela pode descumprir as normas e condições constantes no edital em caso de irregularidade. Então ela pode descumprir. E o mais importante disso aqui, da questão da impugnação, é facultado ao cidadão. O cidadão pode impugnar o edital de licitação, ele pode, se souber de algum vício, alguma inconsistência ou algum impedimento com relação às empresas participantes do processo licitatório. Agora, atenção, ele tem até 5 dias úteis da abertura dos envelopes para impugnar, para fazer esse pedido de impugnação. Como é que ele vai saber disso? Está tudo no edital, no instrumento convocatório. Então ele vai saber que dia vai ser aberto o envelope. Então ele tem que contar até 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Ele tem que contar para trás 5 dias úteis e ele tem aquele prazo para entrar com a impugnação, senão não está valendo. E a administração, depois desse pedido, deve julgar em até 3 dias. Não precisa ser útil, mas 3 dias normalmente corridos, né? Claro. Então, atenção com esse prazo, porque normalmente pode-se botar, a banca pode botar 15 dias ou 10 dias, uma coisa assim, 5 dias, sem botar úteis, 5 dias corridos, e pode confundir você, candidato, na hora de marcar. Então, são 5 dias úteis antes da abertura dos envelopes. Eles podem colocar também na questão 5 dias úteis antes do recebimento das propostas de licitação. Está errado. Então, atenção. Cidadão pode impugnar? Pode. 5 dias úteis antes do quê? Da abertura dos envelopes, não do recebimento e tudo. E a administração deve julgar isso em até 3 dias. Muita atenção com isso. Com isso, pessoal, terminamos mais um bloco sobre administração de recursos materiais, falando sobre compras. Até um próximo encontro.